E aí, meu povo, tudo tranquilo? Eu sou o professor Ribamar e nas próximas semanas, pensei em 40 tantas semanas até o Enem, não vou contar isso agora, a gente vai usar esse espaço para tentar montar uma base de estudos, tentar montar uma base de conteúdo a partir de mapinhas, a partir de ideias construídas para que a gente possa trabalhar junto aquilo que vai ser pedido de vocês no Enem, certo? Então, pensando em biologia, pensando naquilo que está sendo pedido nos últimos anos, no que a prova vem mostrando, aí a gente vai trabalhar a partir de uma conversa, momentos com mapinhas mentais e momentos com resolução de questões. Esse é o nosso primeiro encontro. A gente começa com a origem de tudo e depois vai dando continuidade. Simbora começar. Um primeiro conteúdo, a gente precisa falar sobre a origem e evolução da vida na Terra. Quando eu falo sobre a origem e evolução da vida na Terra, é necessário pensar sobre uma construção, um caminho de como foi pensado a vida na Terra durante os últimos anos. E essa é a nossa base. Nessa base, a gente precisa começar a puxar uma ideia sobre como começou a vida na Terra. Existem algumas teorias que vão tentar trazer alguma ideia sobre a origem dessa vida. E entre elas a gente tem a teoria da panspermia. A panspermia é uma teoria que imagina a vida na Terra a partir de um processo de entrada de elementos externos. Então imagina que eu tenho vida em algum outro planeta e essa vida em algum outro planeta chega até a Terra a partir de meteoros, e nesses meteoros, com água, com moléculas mais simples orgânicas, essa vida iria se espalhar pela Terra. Uma teoria que a gente vai trabalhar junto com a panspermia é a teoria da evolução química dos seres vivos. Nessa ideia, você tem que imaginar a Terra primitiva. A Terra primitiva, então, para isso a gente pensa em rochas. As rochas mais antigas da Terra, elas têm cerca de 4,28 bilhões de anos. Então é muito tempo. É mais ou menos essa ideia que a gente imagina que seja a idade da Terra, porque é a ideia da rocha mais antiga. E nesse ambiente muito antigo tinha gases na atmosfera. Esses gases, nessa atmosfera primitiva, eles têm duas origens. A primeira origem é através de vulcões. As erupções vulcânicas trariam para a atmosfera os gases, os elementos químicos que estavam formando o magma, a lava. A segunda é a associação deles com uma nebulosa protoestelar, porque o local onde estamos, ainda sem atmosfera, permite que os elementos químicos que estão em volta da Terra ainda tenham alguma relação. Pensando nisso, cientistas começaram a tentar relacionar essas ideias com o que eles chamam de atmosfera primitiva. E aí a gente tem que falar sobre o experimento de Miller e Urey. Na década de 1950, eles imaginaram que as moléculas que constituem a atmosfera primitiva, elas, se eu pegasse essas moléculas, replicasse um ambiente e colocasse a energia necessária, eu poderia talvez ter ter moléculas orgânicas sendo feitas. Essas moléculas seriam água, gás carbônico, amoníaco, metano, gás nitrogênio, gás hidrogênio, e colocadas em um ambiente quente, com vapor, no caso água como vapor de água também, sofrendo descargas elétricas, como as descargas elétricas que eu posso encontrar em um raio, em um relâmpago, elas poderiam trazer para mim a formação de blocos orgânicos. Esses blocos orgânicos são moléculas que são capazes de originar vida. São moléculas muito rudimentares que estudaremos mais à frente e que a gente pode chamar inclusive como orientador daquilo que seria um coacervado. O coacervado é uma estrutura que vai ter uma certa membrana, proteínas e que lembra uma protocélula. A gente vai estudar com mais atenção ele mais à frente. E isso é que a gente tem que pensar sobre essas macromoléculas que originaram a vida. E agora eu tenho que chegar
nesse caminho das macromoléculas. Caminho que, pensando nessa vida biológica, vocês precisam estudar alguns nomes. Há alguns nomes como o do italiano Francesco Redi e pesquisadores como Needham e Spallanzani, que inicialmente disputaram entre si com ideias sobre: existe vida a partir do nada? A vida se forma a partir do nada? Existe a vida... eu preciso ter uma vida anterior para trabalhar, eu preciso ter um elemento anterior vivo para que a vida seja formada? E aí eu vou chegar na ideia da biogênese versus a biogênese. E depois com isso um francês chamado Louis Pasteur. Esse Louis Pasteur, nessa ideia de evolução de conhecimento científico, eu vou compreender que, numa conclusão de que a biogênese é necessária, biogênese, então a vida para se originar precisa de uma vida anterior. E assim eu consigo formar a vida complexa. Vida complexa, eu vou desde bactérias até elementos, até seres vivos maiores. E isso, seres vivos que precisam de macromoléculas para se manter vivos. Essas são aquelas macromoléculas que nós vimos sendo formadas na hipótese da evolução química da Terra. Que macromoléculas seriam essas? A gente pode listar algumas e aí a gente entra um pouco para o viés da bioquímica. É uma hora de começar a fazer anotações daquilo que a gente vai ver posteriormente, lembrando que aqui é a ideia de dar continuidade às nossas ideias quase como um curso preparatório, mas se eu penso na ideia da bioquímica, eu tenho macromoléculas do tipo álcool. Se eu penso na estrutura da que representa um álcool, eu penso em um radical, que é uma cadeia carbônica, que finaliza com um OH. Eu penso num aldeído, que também vai ter uma cadeia carbônica, finalizando com C, carbono, uma ligação dupla com oxigênio, mais uma ligação dupla com um hidrogênio. Vocês vão perceber que eu preciso às vezes fazer algumas pequenas correções, eu vou falando enquanto eu vou escrevendo, mas de qualquer forma, vocês vão entendendo. Elementos como cetonas que são elementos que no meio de uma cadeia carbônica eu tenho um carbono ligado fazendo dupla ligação com oxigênio. Um ácido carboxílico esse representado por um C, dupla OH. E esse ácido carboxílico que veremos posteriormente vai ter uma relação muito, muito fina, muito próxima com as aminas, que é nosso próximo grupo, grupo de elementos orgânicos, onde eu vou ter nitrogênio ligado com hidrogênios e com a cadeia carbônica. Tanto que quando eu tenho um ácido carboxílico e uma amina juntos, eu vou fazer um aminoácido. E também finalizando com os fosfatos orgânicos, moléculas que vão ter em sua estrutura um fósforo ligado com outras moléculas, com átomos de oxigênio, mais um radical, em um processo em um surgimento que permite que eu pense sobre um processo de organização de moléculas. Esse processo de organização de moléculas, ele vai garantir que eu tenha um contínuo do tipo átomos se organizam, essa organização dá origem a moléculas se organizam, vão dar origem a... Se eu penso nos seres vivos, eu vou pensar em organelas. E essa ideia de átomo, molécula, organela, célula, é uma estrutura organizacional que vai sempre buscar levar a um aumento da complexidade. Esse aumento de complexidade é aquilo que a gente vai começar a estudar a partir de agora. Essa estrutura introdutória, a gente pode finalizar com um exemplo de uma proteína, como essa estrutura de complexidade sendo elevada, em que eu tenho um aminoácido 1, quando é aliado com o aminoácido 2, com um terceiro aminoácido e assim sucessivamente, gera para mim uma estrutura que é funcional, uma estrutura que vai ter uma função, e essa função dessa estrutura, que aqui é a proteína, da outra estrutura, que vai ser um lipídio, um carboidrato,
e assim por diante, serão trabalhados e usados pelos seres vivos como elemento para manter aquela vida que foi originada há um tempo atrás. Nessa ideia, vocês perceberam que a gente termina com um resuminho de mapa. É esse o resumo que eu quero que vocês finalizem no encontro de hoje. Teremos continuidade. Peguem essa imagem, como sempre, copiem a imagem, tirem dúvidas, mandem mensagens e a gente vai dar continuidade para que vocês tenham o processo completo de como a vida se origina até o maior grau de complexidade que a gente estuda na biologia. Foi um prazer estar com vocês agora. Até a próxima.